aberta a câmera, eu vou ficar bem grata, bem feliz de ver vocês. Bom, como o Kenani falou, eu sou a Lili, eu moro aqui na Inglaterra com meu esposo e filho, a gente está aqui desde 2016 e trabalhando no Labri desde 2017. E a gente ama esse grupo aí no Sul e é um privilégio estar essa noite com vocês, final de tarde aí para vocês. Então, obrigado pelo convite e espero que a gente tenha um tempo bem bacana para falar sobre esse assunto que é muito querido ao meu coração, ao que eu tenho pensado há um tempo já. E queria compartilhar com vocês. Então, deixa eu fazer minha apresentação aqui. Apesar de ser da geração que eu sou um pouco meio dinossauro com essas coisas às vezes. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo ali o meu PowerPointzinho? Então, show de bola. Então tá, deixa eu ver se vai passar aqui. Passou. Show de bola. Então, a palestra, apesar desse nome, que possa ter assim uma ideia meio né, do sábado, o dia do descanso e tal, eu queria começar fazendo um esclarecimento de que não é uma palestra sobre o sábado e essa discussão, né, desde os tempos do início do cristianismo, eu acho, de que se a gente deveria descansar no sábado ou no domingo e tal, não me sinto preparada nos pormenores teológicos para poder responder a pergunta do sábado ou do domingo. Então, a gente pode conversar sobre isso, mas não é sobre isso que eu vim falar hoje, não é sobre esse o foco da minha reflexão. Essa é uma palestra, eu chamei Venha e Descanse, um convite aos exaustos, e surgiu de uma pesquisa, primeiramente, muito pessoal minha, uma vontade de entender o que descanso é, o que descanso significa e o que é esse descanso que Cristo nos convida a ter e o descanso que Deus nos manda nos mandamentos, e também de me dar conta de que a minha vida tem muitas vezes muito pouco espaço para o descanso. Muita atividade, muita coisa acontecendo, muitas responsabilidades, e eu sempre me sinto lutando contra o cansaço. Pergunta ao meu esposo que está nos assistindo, será que tem um pouco a ver o nosso cansaço com a nosso amor pelo café? Talvez tenha. Mas quando as pessoas me perguntam como tu tá, eu acho que a minha resposta padrão é, também estou um pouco cansada. E talvez essa seja a tua resposta também, padrão, assim, não, tô bem, estou um pouco cansado hoje. E quando eu comecei a ouvir essa resposta de volta, eu comecei a entender que essa não é apenas a minha experiência, mas a experiência de muitos de nós, e que talvez a gente vive numa cultura de pessoas exaustas, de pessoas cansadas. E então eu resolvi parar e pensar um pouco sobre esse tópico. É uma experiência tão comum que o Sistema Nacional de Saúde britânico criou uma própria sigla para reclamação de cansaço. Tem tanta gente que vai ao consultório médico e diz, eu estou muito cansado, que eles fizeram a sigla TATT, que significa Tired all the time, cansado o tempo todo. Então, eles colocariam ali no laudo da visita, nas anotações a respeito do paciente, que essa é uma das reclamações, TATT, cansado o tempo todo. E uma pesquisa da Escola Real de Psiquiatria aqui do Reino Unido diz que a qualquer momento do dia, uma em 5 pessoas se sente estranhamente cansada, e uma em 10 vai experienciar uma fatiga prolongada, uma fatiga prolongada, que vai se estender pelo curso de dias e talvez de semanas. E apesar de existir razões clínicas para o cansaço, como uma mudança hormonal, uma mudança de dieta, intolerâncias que a gente pode estar experienciando, é raro
encontrar algo que esteja fisicamente errado, que esteja relacionado ao cansaço. E então, o que me parece é que todos nós precisamos mais de descanso, que não é só eu, a Lili, que precisa mais. Então, a minha pergunta é: o que é esse descanso? E como que a gente pode descansar? E o que significa descansar bem? Então, para minha surpresa, a ciência ainda não explorou muito esse assunto. Tem muita coisa escrita sobre dormir e sono. É uma pesquisa muito profunda que está voltando para o assunto e tem terapias relacionadas a sono. Tem muita coisa em pesquisa em relação a mindfulness, que é talvez uma tradução seria atenção plena, mas acho que em português tem se usado a expressão mindfulness também, né? Que é essa atenção de estar presente hoje, estar usando isso como uma maneira de relaxamento e de tratar a ansiedade também, mas não tanto quanto ao descanso em si. Essa escolha consciente do descanso, quando você está acordado, não dormindo. E, de acordo com um grupo de pesquisadores da Universidade de Durham, aqui na Inglaterra, o descanso é relativamente desconhecido, cientificamente falando. Então, esse cenário tem me dito que a gente não sabe muito sobre descanso, a gente não descansa muito bem como sociedade, está todo mundo precisando de descanso, cansaço está por todo lado e tem causado talvez uma cultura de pessoas cansadas. Mas então vamos nos perguntar, por que é tão difícil descansar? Por que que esse... E eu vou levantar algumas das minhas hipóteses, algumas coisas que eu acredito que fazem o descanso ser difícil, e vou estar feliz também de ouvir os comentários de vocês, o que vocês pensam que faz ser difícil descansar também quando a gente tiver os nossos comentários no final. Mas acho que uma das principais razões é o desafio de encerrar as atividades. Sempre há mais a fazer. Sempre vai ter aquela estante que precisa ser organizada, sempre vai ter aquela tarefa no trabalho, sempre tem aquela questão a mais para terminar, aquele outro e-mail. A gente tem uma interminável lista de afazeres. Nossa vida parece ser dominada por coisas que a gente precisa fazer. E tem uma piadinha que não é tanto relacionada a descanso, mas talvez um provérbio, não sei como classificar, que se diz que enquanto você viver, haverá louça para lavar. E acho que isso é para dizer para o seu filho, né, adolescente, que não quer lavar louça, que enquanto até ele morrer ele vai ter que lavar louça, que é verdade, né? Mas acho que também há uma sabedoria em saber que sim, vai ter louça para lavar. Mas talvez exista um momento para deixar a louça lá, ou aquela outra coisa que representa a louça de lado, para descansar. Mas também existe um ativismo como uma fonte de valor na nossa sociedade. Estar ativo é quase como um selo de honra, porque as nossas atividades, a nossa carreira, o que a gente faz e as atividades extras que a gente está envolvido com, não sei o que é para ti, o teu futebol, o teu estudar o línguas, aquele estudo a mais que tu está fazendo, o grupo de estudo bíblico, as outras atividades todas que você se envolve, elas informam tanto de quem a gente é hoje em nossa sociedade, que parece que a gente tem essa necessidade de continuar montando a nossa identidade nas atividades em que a gente está envolvido, porque elas informam como as pessoas nos veem. Elas nos dão uma capacidade de fazer uma performance na frente daqueles que estão nos ouvindo, naqueles que estão nos vendo. E para nós, aqueles de nós que são pais, a gente também acaba, muitas vezes, tendo essa expectativa sobre os nossos filhos. Coloca eles no inglês, no futebol, no tênis, coloca eles no coral. E a gente acaba virando motorista, né? Passa para lá, para cá, e quanto mais coisas estiverem fazendo, melhor. E como se tá cheio de atividades fosse um selo de honra. Fosse, quanto mais coisas a gente faz, mais necessário a gente é.
mais importante a gente é, mais coisas, mais pessoas estão dependendo de nós, mais os nossos relacionamentos estão baseados nessas atividades em que a gente está fazendo, e nosso senso de valor vem desse ativismo, dessas coisas que a gente faz. E a gente pode discutir também depois como que isso tem entrado na igreja também, no corpo de Cristo, como que o corpo de Cristo tem se visto nessa sociedade em que o ativismo tem esse valor tão alto. E eu acho que não seria um exagero a gente dizer que a gente tem feito da exaustão um ídolo, porque a gente mede o nosso sucesso a partir de quão cansado a gente se sente. E um ídolo é algo que domina a sua vida. Então, talvez existe uma vergonha em não se sentir cansado, porque está todo mundo cansado, mas está todo mundo fazendo assim, milhares de outras coisas, além de trabalho, casa, responsabilidades, dia a dia, e está fazendo assim, um montão de outras coisas, está todo mundo podre de cansado, então a gente tem esse ídolo da exaustão. Outro fator também é tecnologia. E eu não estou aqui falando somente do digital, do nosso celular, que eu acho que é importante, sim, mas eu acho que vai lá para trás na invenção dos relógios. E quando a gente conseguiu medir o tempo. Porque imagine uma sociedade em que os relógios não existiam. O que dominava a nossa vida era muito mais os elementos que estavam na nossa volta, né? A luz que a gente tinha disponível. Como que você ia continuar trabalhando ou lendo se estava escuro lá fora? No trabalho era muito mais relacionado a esse ritmo de vida. E no inverno, talvez, quando escurece muito mais cedo, você precisa estar dentro de casa, não tem a eletricidade lá fora para continuar, não sei, capinando, plantando, né? Precisa estar dentro. Então, a hora quantificada dá um ritmo da vida que exige certas coisas. Independente se tá frio, calor, se tem luz, se não tem, você tem uma expectativa sobre você vai estar no escritório, ou pelo menos agora em tempos de Covid, na frente do computador, na sua casa, das 8 às 6, certo? Independente de como que o seu corpo está se sentindo, quais que é a estação do ano, como que, né, como que tu estás naquele momento, né? A eletricidade também tem um fator a chamar. A gente consegue trabalhar no inverno depois das 6, das 7, às 8, porque a gente tem eletricidade, né? A gente consegue continuar fazendo coisas, porque a luz que a gente está produzindo não naturalmente, artificialmente, mantém os nossos corpos, né, ativos, nos ajuda. E isso não é para condenar nada, nenhuma dessas coisas. Eu estou colocando elas em contraste com a nossa capacidade de descansar e de responder aos ritmos naturais do nosso corpo. Eu acho que a gente nem sabe mais o que isso significa. Para qualquer um que já foi acampar, né, cedinho a gente já tá cansado, é 8:30, 9 horas, não tem muita luz, já começa a ficar cansado, né, já vai para dentro da barraca para descansar, porque amanhã tem luz e a gente pode aproveitar o que o sol vai trazer para nós, né. E, claro, a conectividade da tecnologia, as possibilidades que ela abre para nós, abre a possibilidade de a gente estar conversando agora, nesse momento, mas também tem a possibilidade de a gente estar o tempo todo conectado, as pessoas poderem entrar em contato com a gente a qualquer momento. O nosso e-mail poder ser checado a qualquer momento. Então, se existe uma expectativa do seu chefe de que você vai atender o seu telefone no sábado de manhã ou no domingo à noite, o descanso fica interrompido, não fica? É diferente do que você não ter essa conectividade, poder ir para casa e ter um final de semana ou ter a noite para ti. Além disso, também tem entretenimento, que é esse estímulo constante que a gente está exposto, né? E existe muita coisa disponível, talvez muito mais do que antes. Tem o bom e velho DVD para assistir, mas também tem Netflix, Spotify, Amazon, os apps, YouTube,
né? O que você quiser, você pode pensar agora no que você quiser, está ali disponível o tempo todo, na palma da mão, no controle remoto. E existe uma pressão social para a gente acompanhar, né? É a base de muitas conversas, o que está passando na televisão, o que as pessoas estão assistindo no Netflix, a última série, o último filme. E isso, de novo, não é para dizer que isso é terrível, nem para condenar essa faceta da nossa sociedade, mas para que a gente queira descansar, essa pressão para acompanhar talvez nos leve para um outro lado, né? Porque eu não sei vocês, quando eu dou um binge no Netflix, assim, assisto um episódio depois do outro, a minha experiência não é de descanso, a minha experiência é de, né, tá totalmente, o cérebro totalmente fritado no final, né? Mas talvez seja a experiência de vocês seja diferente. Mas também existe um pouco espaço para o silêncio, né? Quando a TV está sempre ligada, o rádio está sempre disponível, a gente sempre pode assistir mais um episódio, o silêncio não existe. E eu acredito profundamente que o silêncio está conectado com a capacidade de descansar. E com todo esse estímulo, a gente acaba se sentindo dormente. Quanto mais você for estimulado, mais vai precisar para que você se sinta estimulado. A necessidade para que, eu me sinto que isso foi um momento divertido, que isso foi bacana, aquela coisa que no início um episódio satisfazia, se você continuar no hábito de que tem que assistir 3, que tem que assistir 5, de que tem que assistir a série inteira, vai só crescer, porque a gente se acaba tendo a gente acaba ficando dormente, o efeito de um episódio só não é mais o efeito né, de estímulo que a gente experienciava no início. Outra coisa é a conveniência, né? Nós vivemos numa sociedade de 24 horas. Tá tudo à disposição o tempo todo. A famosa, querida Padaria Brasil, lá em Novo Hamburgo, na 25 de julho, né? Sem o endereço ainda? É na 25 de julho? É, né? Que Ali eu já parei funciona na 24 horas. Agora, o endereço mesmo é Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, olha ali, viu? Meu pai é um mapa ambulante. Ele é melhor do que Google Maps, muito melhor. Ah, mas eu já parei naquela fila com meu pai, boa parte das vezes, para comprar pão. Mas já parei naquela fila depois, na minha vida independente dos meus pais. E pensando sobre isso, gente, eu precisava parar nessa fila domingo de noite, domingo de tarde. Pô, coitado dessas pessoas aqui trabalhando aqui, né? Domingo. Não precisa. 3 da manhã vendendo pão, coitados. Precisa, não sei, gente, vocês podem discordar de mim. Mas um mundo que não para, não dá motivo para que a gente pare. Lembra quando as lojas não abriam ao domingo? A gente sobreviveu, né? Boa parte de nós aqui lembra desse tempo, né, em que as lojas não estavam abertas no domingo e eu acho que a gente estava bem. E não precisava, né? Eu acho que não precisava mesmo. Para a sociedade ter esse ritmo em que não, esse dia é diferente. Mas se a gente não, se está tudo funcionando, uma passadinha na loja ali é conveniente, é tranquilo, você pode fazer amanhã, né? E aí esse dia de amanhã, que pode fazer isso, mais aquilo, vira um dia já diferente, né? E também existe um medo da solitude, que está diretamente relacionado ao silêncio, né? A solitude, eu acho que ela é facilmente confundida com solidão, e elas são completamente diferentes, né? Solitude é esse tempo de que você está com você mesmo, está refletindo, está descansando, não está interagindo com outras pessoas. E essas atividades que têm barulho, são feitas com outras pessoas, que são cheias de outros movimentos, elas não deixam esse espaço para a gente ter um tempo com a gente mesmo.
E, interessantemente, a pesquisa mostra, a Sherry Turkle, que faz bastante pesquisa do efeito da tecnologia nas nossas vidas, ela vai dizer que a gente está evitando a solitude por medo da solidão, quando, na verdade, quando não tem a solitude suficiente na tua vida, os teus relacionamentos que vão ser mais afetados, vão ser eles que vão sofrer mais. Com solitude, o nosso cérebro, ele organiza a narrativa do nosso dia. Quando a gente está naquele momento que a gente não está sendo estimulado, que a gente está meio para baixo, até experienciando assim um pouco de tédio, o nosso cérebro não está parado, ele está organizando o que está acontecendo com a gente, ele está organizando as nossas experiências das últimas horas, do último dia. E ele está organizando essa narrativa para que a gente compreenda o nosso viver interno que passou conosco de uma forma muito mais sólida e sedimentada. Quando a gente não tem essa experiência, o nosso cérebro vai continuar tentando fazer isso. E aí, quando eu encontro você, e a gente começa a conversar, o meu cérebro vai começar a tentar fazer isso contigo. E por isso que eu vou concentrar toda a conversa em mim, o meu assunto, o que eu quero falar, porque eu preciso processar o que está passando por mim. Independente se a tua vida não acontece grandes coisas, a gente precisa processar tudo que está passando por nós. E aí a gente acaba usando a outra pessoa como essa parede assim, de reflexão, e não como uma pessoa com quem a gente está se engajando em conversa. E aí o que acaba é a gente se sentindo cada vez mais distantes uns dos outros, porque a gente não está realmente tendo uma conversa. Porque a gente está falando sobre coisas que o nosso cérebro ainda não conseguiu reorganizar dentro de nós, e eu não consigo te ouvir, e tu não consegue me ouvir, e a gente sai daquela conversa pensando, nossa, que estranho. Talvez porque as nossas narrativas não estavam organizadas. Por isso que a solitude ela é essencial para os relacionamentos. E a Cherry Turkle vai dizer que se a gente não aprender a estar sozinho, a gente só vai saber o que significa estar solitário. E isso nenhum ser humano foi feito para estar sozinho, né? A gente foi feito em relacionamento. Mas a gente precisa aprender. Desculpa, nenhum ser humano foi feito para estar solitário. Mas a gente também precisa aprender a estar sozinho para poder estar junto. A gente precisa, então, mudar essa mentira de que estar atarefado é melhor e confrontar se fazer e buscar um equilíbrio de viver e confiar. Então, o que o descanso significa? Bom, é cessar dos afazeres, para começar. Não pode ser aquela coisa que você sempre faz, né? E um relaxamento, acho que de uma forma geral a gente pode definir, ou pelo menos tentar uma definição, algo que está invertendo o processo de cansaço e que recarrega as energias. Então, a gente vai olhar aqui uma pesquisa que foi feita aqui na Inglaterra em 2017 pela rádio, pela Radio 4 da BBC com a Universidade de Durham, e na rádio eles pediram para o pessoal se voluntariar, entrar no website e responder algumas perguntas sobre o descanso. E uma das perguntas era: quais são as atividades que trazem mais descanso para você, né? E a pesquisa foi chamada The REST Test, e essas são as atividades que estão vendo na tela, que foram votadas como as que trazem melhor qualidade de descanso, né? Ler, dormir ou tirar uma soneca, e aí tá a confusão que é comum que os pesquisadores que estavam envolvidos nessa pesquisa apontaram, que é confundido muito com dormir, e descanso e dormir não são a mesma coisa. Como terceiro, olhar ou estar no meio da natureza, sair para uma caminhada, ou estar num lugar que você tem uma vista bonita, passar um tempo sozinho, ouvir música, fazer nada em particular, que eu acho muito engraçado, porque para mim isso realmente não significa muito, mas eu já tive pessoas me dizendo, não, isso eu acho que é descanso, não fazer nada.
Então tá bom. Caminhar, tomar banho, sonhar acordado e olhar a TV. Essa lista foi feita pelo público, né? O público foi respondendo ali as perguntas e ela só tem. Eu trouxe ela para que a gente pudesse olhar para essa lista e ver como tem algumas coisas que estão nessa lista que são atividades que geralmente se faz sozinho ou com poucas pessoas, que geralmente envolvem silêncio, né? Não aquela ali ouvir música ou olhar TV, um, que elas estão relacionadas a esse envolvimento do corpo ou da mente numa atividade que dificilmente é o que as pessoas fazem para a vida, né? Como sua carreira. Acho que dificilmente existem poucas profissões que as pessoas vão olhar para a natureza, existem outras que. Eu espero que existem poucas profissões que as pessoas não façam nada em particular. Então, né, elas são diferentes do que você faz para sua vida na sua carreira, né? É isso que eu quis trazer a pesquisa para a gente olhar. Mas diferente da ciência, a Bíblia tem muito a dizer sobre descanso. Então a gente vai fazer assim vai passar bem rápido por alguns versículos que eu acredito que sejam bem chave para a gente fazer uma reflexão bíblica a respeito do descanso. E vou convidar vocês para refletir um pouquinho comigo. E descanso está lá, né? Na criação. E em Gênesis 2:2, Deus concluiu a criação, disse que ela era muito boa. E o versículo diz: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. E continua dizendo: abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E essa palavra descansou é parecida com o Shabá, que a gente vai ver lá no mandamento, e o significado dela no hebraico é encerrar, é desistir de trabalho, é parar o trabalho, é fazer algo diferente. Isso que está lá na raiz do descanso que Deus experiencia lá na criação. E vocês podem ver que Deus concluiu a obra que ele realizou, ele terminou essa obra. E lembrando lá no início, quando a gente falou dos motivos que fazem descansar ser tão difícil, é que talvez o Deus, em contraste com a gente, com a nossa experiência, ele concluiu a sua obra. Aí ele estava ali nesse momento de criação e ele concluiu ela e ele descansou, né? E Abraham Heschel, no clássico O Sábado, que é um autor judeu, ele vai falar que no sétimo dia Deus terminou a sua obra, mas também criou algo. E a tradição judaica diz que o que ele criou foi menurra. Menurra é geralmente traduzido para o português como descanso, mas que como na tradição judaica Deus teria criado o ato de descansar no sétimo dia. Não é lindo isso? Que ele criou essa possibilidade de descanso no sétimo dia. E menurra ela tem um significado positivo. Ela não é esse descanso negativo do não isso, não aquilo, mas algo que talvez é um repouso alegre, um repouso cheio de alegria, uma tranquilidade, um deleite. Isso é que a tradição judaica vai dizer que Deus criou a menurra no sétimo dia. O descanso passa a ser, então, parte da lei. Quando Moisés desce do monte, ele traz como um dos mandamentos, ou talvez esse seja o mais longo e mais descritivo deles, né, que a gente tem na Bíblia, diz, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalhará 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, Deus não disse o que é bonito aqui é que ele não disse
pro povo de Israel: bom, vocês fazem tudo isso aqui, essa aqui é o que vocês precisam fazer, e aí vocês descansam. Fazem, vocês precisam completar esse monte de tarefa e depois vocês vão descansar. A passagem dos dias, ela é arbitrária. Ela não depende se tu conseguiu terminar o que tu precisava fazer ou não. O dia vai passar, as horas vão passar, o próximo dia vai vir. E no sétimo dia é a hora de descansar. Como eu falei no início, eu não me sinto teologicamente preparada para a gente discutir, né, essa discussão antiga da igreja, do sábado, do domingo, o que pode, o que não pode, mas o que eu gostaria de apontar aqui nesse versículo é essa graciosa oferta de Deus dizendo: descansa. Ele está listando aqui que provavelmente os teus filhos, ou tu mesmo, os teus servos, teriam um trabalho a fazer. Ele tem uma afirmação positiva aqui. Ó. Sim, a gente teria, todos os animais, os servos, os estrangeiros, eles poderiam estar trabalhando. Deus está afirmando isso. Mas não é o momento agora. O tempo passou e o momento de descansar chegou. E isso eu acredito que seja um presente. Deus não está dizendo, termina todas as atividades e então descansa. Ele está dizendo, existe um momento para descansar, que é sagrado, que você precisa compreender e me obedecer nesse descanso. Então, a nossa tarefa é aceitar essa dádiva, é aceitar mesmo nas nossas limitações, mesmo na nossa incapacidade de imitar a Deus na completude da obra que Ele faz, que Ele consegue sim completar todas as coisas. A gente não. E a gente está sendo convidado a entrar nesse descanso, mesmo que todas as nossas atividades não estejam prontas. Então, passando muito, pulando, nossa, milhares de páginas para o Novo Testamento, a gente vai para Lucas e tem essa afirmação que eu gostaria de chamar a atenção, da nova aliança estabelecida em Cristo, quando ele afirma que ele é o Senhor do sábado. E é uma passagem super misteriosa que Jesus está passando pelas lavouras de cereal. Bom, eu vou ler. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E está acontecendo um monte de coisa aqui, mas o que eu gostaria de... Tem a relação de Jesus com os fariseus e a lei dos judeus e a tradição dos judeus, que você não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo, tem todas essas camadas nessa passagem, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que Jesus está dizendo que o sábado não é mais essa montanha de leis que acaba oprimindo vocês e o povo. O sábado, o descanso, sou eu. Eu sou o sábado agora. Essa nova aliança que está sendo estabelecida em Cristo, Ele é o Senhor do descanso. Não mais as atividades que tu consegue ou não consegue fazer, ou a lei que você consegue ou não consegue seguir. Mas é agora em Cristo que Ele é o Senhor desse descanso. É Ele que tem o domínio sobre ele. E então, generosamente, Ele nos convida a aproveitar esse descanso para as nossas almas, que é muito mais do que um descanso para o nosso corpo. E ele diz, e esse versículo querido, famoso: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele oferece descanso porque a obra dele é completa. Ele é o Senhor do sábado, porque de todas as coisas que a gente corre para conseguir completar, todas as maneiras de que a gente tenta afirmar a nossa identidade, quem nós somos, Cristo completou naquela cruz e na ressurreição. Todos os nossos desejos de ser valorizados, de ser compreendido, de ser amado, em Cristo foi completado. Ele é aquele que, como Pai, completou a obra.
e completando a obra, ele pode oferecer o descanso que vem com uma obra completa. Quando você está terminando algo de uma forma total, você pode descansar. Mas, infelizmente, nas nossas limitações, a gente não vai experienciar essa descanso total de uma obra que a gente terminou completamente. Vai ter sempre louça para lavar. Mas a gente pode descansar que Cristo completou a obra que é a mais profunda, que é aquela que a gente precisa para o centro do nosso ser, para que a gente encontre confiança, para que a gente possa viver hoje e amanhã e realmente cessar as atividades que nos mantêm ocupados e fazer aquilo que Ele está nos oferecendo, que é descansar. Descansar nele, para que a gente tenha descanso para as nossas almas, para as nossas mentes ocupadas, para nossas vontades de sermos amados, valorizados e compreendidos. Em Cristo, ele nos oferece. E o crédito é dele, mas é oferecido para nós. Foi ele quem fez, mas ele está dizendo: toma, tá aqui, descansa, a obra está completa. Seu descanso é um convite, porque ele está centrado nele. Nós temos sede de ouvir o que tu está fazendo, a tua obra, as tuas atividades são muito boas, mas em Cristo a boa notícia é não o que você faz, mas na sua incompletude, nas tuas limitações, nos teus problemas, na tua incapacidade de limpar aquela gaveta, na tua incapacidade de terminar aquelas análises na hora certa, na tua incapacidade de chegar no momento certo, nas coisas que tu quer fazer, no livro que tu não conseguiu terminar de ler. Jesus está dizendo: eu terminei a obra. Você pode descansar em mim. E é graça. E que em graça em Cristo a gente precisa deixar morrer o orgulho de que eu fiz. E talvez esse ídolo de que eu que consegui. Para lutar por compreender que a obra é dele e que ele está oferecendo para nós. Mike Cosper, num livro maravilhoso chamado Recapturing the Wonder, eu não acho que esteja traduzido para português ainda, mas se você lê em inglês, eu recomendo bastante Recapturing the Wonder. Ele diz: o Evangelho convida-nos para desistir dos nossos esforços próprios e confiar plenamente na obra completa de Jesus. É o contraste do faça versus feito, e um convite para descansar no conforto e cuidado de um Deus misericordioso que quer nos conduzir para o lar. E o que a gente faz em casa? A gente descansa, a gente bota a perna para cima, a gente anda de meia, a gente bota pijama, a gente anda de calça de moletom, a gente não penteia o cabelo. Essa é casa, né? Casa pra gente é isso. Quer dizer, pra mim, talvez você penteie o cabelo quando você está em casa, não sei. Mas tá feito já. Você não precisa fazer. Tá feito. Por isso que você pode descansar. O Tim Keller chama esse descanso oferecido por Cristo da descanso profundo da alma. Não só um descanso para o corpo, e vindo de dentro para fora, de um descanso que vai te permitir descansar mente, coração, e então descansar teu corpo. E eu acho que a gente precisa de todos eles, nenhum deles é mais importante, mas eu acho que começa o descanso de verdade lá dentro, na compreensão de quem Cristo é. O que esse descanso não oferece? Ele recentra a nossa identidade, que a gente cessa se fazer, a gente abraça ser. E o que é esse ser? Ser um filho amado, ser uma filha amada de Deus. Acho que nós não somos o resultado do sucesso de todas as atividades, de quão bem você fala francês, do quão bem você consegue completar, sei lá, as tuas repetições na academia, do quão rápido você consegue emagrecer. Você não é o resultado do sucesso das atividades em que você se envolve. Isso é uma mentira do mundo em que a gente está vivendo, uma tentação, e a gente precisa nomear as coisas como elas são, dar os nomes certos às coisas certas. Quando você está em Cristo, você é um filho, uma filha amada de Deus. E essa é a identidade que a gente precisa começar a compreender melhor.
Não só para a gente aprender a descansar, mas para a gente aprender a ser em Cristo, a entender o que é ser nele. Nós somos feitos para ser mais do que as nossas carreiras, mais do que as nossas escolhas. E aí também poder, com o tempo e com maturidade, também aceitar as nossas falhas, aceitar os nossos fracassos. Porque eu também acredito profundamente que toda vez que a gente falha em descansar, a gente está se tornando menos ser humano, menos o que a gente pode ser e que a gente está sendo convidado a ser, e você acaba sendo mais do que tu acha que você precisa ser, mais estudante, mais professor, mais engenheiro, mais médico, mais isso, mais aquilo, o que é uma faceta da sua identidade. Você é um ser humano completo, amado, querido, que valeu o sangue de Cristo, e você não precisa ser mais uma outra coisa. Você precisa ser você mesmo, e esse você mesmo é o Filho amado em Cristo. E entender isso como uma dádiva exige também o agir do Espírito Santo em nós, a gente se abrir para essa realidade e entender que ela pode crescer no quanto a gente se compreende. É entender também o tempo como um presente, saber que a gente é criaturas limitadas. Entender que tempo a gente não faz, né? E tem um versículo famoso com a referência de Mateus 6:27, né? Quem pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Cristo está falando ali em relação à ansiedade, né? Quando a gente está ansioso. Mas é verdade, o tempo a gente não pode controlar, né? E o tempo é um presente, cada minuto, cada hora que a gente tem, e talvez um tempo de pandemia, que a gente sabe de mais pessoas que estejam sofrendo, ou até algum querido de você tenha morrido nesse tempo de pandemia, né? Alguém seja aí na área da saúde, esteja vendo muitas pessoas falecer. A gente não tem, o tempo não é nosso, né? Cada minuto que a gente recebe, ele é um presente. E essa é parte da nossa limitação. Que bom que a gente não pode fazer mais tempo. Mas a gente precisa entender a nossa limitação e aprender a viver na liberdade que essa limitação nos dá. E a limitação do tempo talvez seja uma das mais fortes que a gente pode experienciar, né? E querer controlar o tempo é uma batalha que a gente já perdeu, né? Uma coisa que eu gostaria de apontar também é como a nossa relação com o tempo, ela é totalmente diferente da nossa experiência do tempo, no sentido de que tem coisas que a gente faz, demora 2 horas e parece que demorou 10, e tem coisas que a gente faz que demora 2 horas e parece que demorou 10 minutos, não é verdade? E eu acho que isso é uma dádiva também, da gente não precisar viver no tempo, num ritmo que é tão controlado, que a gente tem essa consciência do tempo passando o tempo todo. Às vezes o tempo não passa, e a gente gostaria muito que ele passasse, e às vezes ele passa rápido demais. Mas eu acho que o convite do descanso é para que a gente também se envolva em ritmos que afirmam a vida, que façam com que a vida seja mais do que ela pode ser, mais do que daquilo que o reino de Deus está nos convidando a ser, e não tanto o que a sociedade moderna da nossa contemporaneidade está nos pressionando a acreditar que a vida é. Porque tem tanta coisa errada, né? Quantos de nós a gente tem muito menos tempo do que a gente gostaria para fazer e para estar com as pessoas que a gente ama? Então, quem sabe se a gente aprender mais a respeitar o tempo como um presente e abraçar ele como um presente, a gente vai poder afirmar a vida de uma forma muito mais rica. Bom, então descansar precisa ser uma escolha. A gente precisa se envolver nisso de diferentes formas, porque descanso não vem, eu acho, naturalmente, como a gente tem dito aqui. Ele envolve intencionalidade, né? Então, o que eu diria é a gente precisa encontrar algo que significa descansar para nós, para ti, individualmente. O que significa? Pode ser
uma daquelas coisas que estava listada ali no REST test, pode ser algo que é muito particular para ti, mas é compreender o que é descansar para ti em termos de qual é esse cessar, o que é que você vai mudar de atividade, vai estar acordado, engajado, fazendo, que vai trazer descanso para tua alma, que vai celebrar esse presente que Cristo está te dando, da possibilidade do descanso. Lembrando que as suas atividades não precisam estar completas e que você não tem necessidade de fazer uma performance. Essa intencionalidade de, não, eu estou aceitando o que Cristo está me dando, o convite que Ele está me estendendo, e intencionalmente eu vou buscar descanso para a minha vida. Escolha intencional de ir em um lugar para ser filho, filha de Deus. E talvez isso signifique para ti um pouco de pesquisa pessoal, de se compreender e saber o que traz descanso para tua alma e o que é uma boa lembrança desse convite de Cristo, né? Mas eu te convido a fazer, porque a gente precisa desse espaço de descanso. Também é uma atividade de honra, porque a gente está imitando o Deus que descansa, e a gente está aceitando a graça do convite do Deus que diz: você não precisa terminar as atividades. A minha obra é completa quando a sua não vai ser. E eu estou te oferecendo o descanso que vem dessa obra completa, mesmo quando o seu trabalho está incompleto. A graça está oferecida aqui. E quando a gente aceita um convite, a gente honra aquele que está nos convidando, não é verdade? Quando você convida alguém para sua casa, é uma desonra alguém dizer que vai aceitar e não aparecer, certo? Mas você honrar o convite de Cristo é você aceitar essa graça que Ele está te oferecendo. Também é um exercício de humildade, porque eu sei que o controle é um dos meus ídolos e a gente precisa desistir dele. Porque a gente pode dizer, não, só mais isso, só mais aquilo, só mais isso que precisa ser feito. Aí sim eu vou poder descansar. Quando? Quando os filhos crescerem, ou quando você terminar a faculdade, ou quando você alcançar aquela posição na sua carreira, ou quando você comprar o carro, quando terminar de pagar a casa, sempre vai ter mais alguma coisa. A gente precisa desistir de controlar e estar na humildade de que a gente deve descansar primeiro, que a gente é parte de uma obra muito maior do que eu e você individualmente. Nós somos parte de uma obra do reino de Deus que Ele está no comando e Ele está nos convidando a descansar. E eu quero ler agora uma citação do Eugene Peterson, que para mim tem na minha imaginação tem feito assim, nossa, tem florescido na imaginação de uma forma muito bacana. Ele aponta que na criação, em Gênesis 1, quando o autor está falando sobre a criação, ele fala assim, é noite e manhã o primeiro dia. Ele descreve o que aconteceu e ele diz, é noite e manhã o segundo dia. Descreve o que acontece noite, manhã, terceiro dia. A descrição não é assim, manhã, noite, o primeiro dia. Vocês estão entendendo a mudança disso? É noite, manhã, primeiro dia. E o Eugene Peterson vai refletir um pouco sobre isso, ele fala que essa é a razão que o Shabá judaico começa na sexta-feira à noite. Começa com o pôr do sol da noite. Porque o dia começa, aquele dia de descanso, ele começa com a noite. E o que a gente é convidado a fazer à noite? Descansar, dormir, parar de trabalhar. E olha que lindo que ele disse. A sequência hebraica de noite e manhã nos condiciona aos ritmos da graça. Nós vamos dormir e Deus começa o seu trabalho. Enquanto dormimos, ele desenvolve a sua aliança. Nós acordamos e somos chamados para participar do ato criador de Deus. Nós respondemos em fé e em trabalho, mas sempre graça é anterior e primária. Nós acordamos para um mundo que não fizemos, para uma salvação que não merecemos. Noite. Deus começa o seu dia de criação sem a nossa ajuda. Manhã.
Deus nos chama para aproveitar, compartilhar e desenvolver a obra que Ele começou. Não começa em mim, não começa em você. Começa em Deus, e inclusive nesse ritmo de como a gente lê a criação, a história da criação, isso está lá. Começa noite e manhã. É noite e manhã, nunca é manhã e noite. Primeiro começa em Deus e começa quando você está dormindo. Começa antes de você poder fazer qualquer coisa. Aí você acorda e é convidado a participar. Não é você que está fazendo isso, é Deus que está fazendo. E o convite é estendido a ti a participar nessa obra. É um exercício de confiança também, porque aceitar a soberania de Deus, de que Ele fez no seu mundo de uma forma que descanso é algo que está lá no ato da criação. Deus não continuou fazendo. Em algum momento ele, que bacana, isso aqui seria legal eles também entenderem. Descanso. Não, ele criou, completou a obra e disse que descanso fazia parte da fundação da criação do mundo, da fundação de como você e eu fomos criados, da maneira como seres humanos são feitos para estar no mundo, é com descanso. A gente precisa aprender a viver nessa segurança e nessa liberdade. Descanso é olhar para a obra de Cristo e deixar que ela, então, cresça em nós e que ela possa nos permitir que a gente encontre descanso nele. Porque Salmo 127 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Descrição da vida de muitos de nós. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Bom, como o descanso se parece, ele vai aparecer de diferentes formas. Ele vai parecer para você, talvez seja, não sei, pode escolher aí, dar uma corrida no parque, dar uma caminhada, sentar com a sua avó, comer um biscoito, fazer um bolo, fazer algo diferente, levar as crianças para a avó, para o vizinho e tá com seu esposo, fazer algo diferente, né? Mas o que eu tenho uma convicção é que descansar é uma responsabilidade dos cristãos. E a gente precisa aprender a reorganizar a nossa vida para descansar. E confiar em Deus como parte do nosso testemunho de que Ele está trabalhando e não nós. James Smith nos convida no trabalho dele a engajar a nossa imaginação. Ele tem uma série que chama Imaginando o Reino, e acho interessantíssimo o que ele traz, que é a gente começar a imaginar como que o reino de Deus é, e começar a viver dessa forma. E eu realmente acho que no reino de Deus as pessoas não vão estar correndo que nem doida, batendo umas nas outras, se encontrando de forma agitada, sem paciência para o doente, para os filhos, para aqueles que são necessitados, sem paciência para si mesmo, para o seu esposo, porque tem mais uma coisa para fazer. O reino de Deus não é um lugar de pessoas estressadas, de pessoas que adoecem porque estão ansiosas. O reino de Deus é outro lugar que essa ansiedade, esse ritmo, essa loucura, esse frenesi, não tem espaço. E a gente é convidado a entrar nesse espaço do reino de Deus que já foi inaugurado em Cristo e viver esse reino, nossa responsabilidade de viver esse reino no nosso dia a dia. E confiar que sim, é bom, e ver o que vai acontecer quando a gente começar a viver dessa forma. Então, engajar a nossa imaginação, reconhecer aonde a gente precisa descansar mais, onde a gente precisa deixar o nosso ídolo da exaustão de lado, cessar essas atividades, confiar em Cristo e celebrar tudo que Ele está nos oferecendo. É uma oferta de alegria, uma oferta de celebração, é uma oferta de viver nesse mundo como alguém que tem a liberdade de dizer, é verdade, ela não está pronto,
mas a oferta que eu tenho é muito mais rica do que a alegria que eu vou receber do controle de terminar algo. A oferta que eu tenho é muito melhor do que eu poder dizer do orgulho desse espaço de que sim, eu terminei tudo que eu precisava fazer. É muito melhor do que isso. E a gente poder viver o reino de Deus de uma forma que vai testemunhar para o mundo que esse é sim um convite muito mais rico do que dessa vida louca que a gente experiencia muitas vezes. E eu queria encerrar trazendo um desafio. Tish Harrison Warren, no livro dela, A Liturgia do Ordinário, pergunta: e se os cristãos fossem conhecidos como uma comunidade contracultural de pessoas bem descansadas? É isso que eu tinha para dizer. Renane ou um outro dos nossos amigos. Legal. Muito bem, Lili. Muito obrigado pela excelente palestra, excelente reflexão. Acho que vai fazer todo mundo pensar e refletir sobre o nosso ritmo, né? Eu fiquei pensando aqui, eu tenho... e agora é o momento de perguntas e de compartilhar alguns pensamentos, né? Então, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, já vem logo depois que eu terminar aqui também. Mas eu fiquei pensando em várias perguntas e comentários, assim, né? Mas uma que eu fiquei imaginando, assim, que eu gostaria de abrir, pelo menos esse momento, é a questão de que existe um orgulho, né? Como tu falou, assim, da gente estar cansado, né? E existe um orgulho de ser workaholic, né? Tipo, pessoas viciadas em trabalho, assim, né? Eu tenho alguns amigos que falam com orgulho, assim, nossa, eu sou muito workaholic, né? E quando parar para pensar que, cara, é um vício, né? Não é saudável isso, sabe? Não é uma coisa para se orgulhar, né? Que nem a pessoa que tem um vício em bebida ou em outras coisas, né? Se vira um vício, já não é mais saudável, não é bom. Então, caramba, para que falar com orgulho que tu é o workaholic, né? O que isso mostra, né, da nossa sociedade, assim. Então, realmente, acho que é uma questão bem contracultural, assim mesmo, de valorizar o descanso e preparar, separar tempo para isso, né? E eu ia te perguntar, Lili, eu sei que no Labri tem muito essa noção de momentos que a gente prepara, né? A gente se prepara para um tempo de almoço, a gente se prepara para um tempo de trabalho, a gente se prepara para olhar um filme, faz todo um clima para a coisa acontecer legal, né? E como é que a gente poderia fazer isso para o descanso, assim? Tipo, realmente preparar um tempo para o descanso, como se fosse preparar um almoço, por exemplo, né? Vou separar essas horas para descansar. O que tu acha disso? Se tem alguma questão aí de como a gente pode se preparar para o descanso. E as perguntas e comentários estão abertos aí para quem quiser fazer. Adoraria ouvir vocês também. Obrigada, Arthur, pela tua pergunta. Eu acho que existe uma sabedoria muito grande nisso que tu está dizendo, Arthur. Eu acho que precisa, talvez, de uma preparação e de um comprometimento com a ideia do descanso. Talvez para alguns de nós vai precisar, pelo menos no início, se a gente não tem esse hábito, a gente vai precisar colocar na agenda e se comprometer. Porque é verdade, aqui no Labri a gente tem essa preparação, né? A gente vai fazer o almoço, como tu falaste, o filme, tem a preparação para isso, mas também tá lá, né? Tá programado, tá pensado antes, né? E talvez para alguns de nós vai ter essa realidade de que a gente precisa parar e dizer, não, esse dia de manhã eu vou fazer essa atividade ou engajar nessa
seja lá o que for, que me traz descanso, que é importante para mim, né? E eu acho que talvez a preparação seja muito mais interna, no sentido de uh, conseguir se dar esse espaço e pedir ao Espírito Santo realmente que esse descanso venha de Cristo, porque esse descanso, se você está, digamos, numa caminhada e isso é algo que te traz descanso, que te ajuda, mas está pensando, tem que responder aquele e-mail, tem que fazer isso, eu preciso fazer aquilo, talvez é mais estressante estar na caminhada e não estar fazendo todas aquelas outras coisas que você gostaria de fazer. E eu acho que a reflexão talvez seja muito mais, a preparação e a reflexão seja muito mais interna do que tanto a atividade que eu vou fazer. Claro que você pode se programar, esse final de semana a gente vai explorar tal lugar, ou eu vou visitar uma pessoa que tem, né, digamos assim, uma preparação mais prática, no sentido de agendar a visita, ou comprar o ingresso, ou coisas assim, né, claro que existe essa preparação mais prática, mas eu acho que a preparação, a compreensão é interna de o que é esse convite que Cristo está estendendo a nós, porque a nossa mente, ela pode entrar nessa espiral de ansiedade quando a gente está envolvido em outra coisa e realmente não conseguir descansar, que ele ser um fator muito mais estressante do que um fator relaxante. E onde está o nosso coração, então, quando a gente está disposto a dizer, não, agora eu vou me envolver, vou cessar essas minhas atividades que são minhas obrigações, minhas responsabilidades, e fazer algo que é essa celebração da obra completa de Cristo, né? Então, se a gente começar com essa reflexão, e realmente, eu acho que pedir convicção, que o Espírito Santo faça o trabalho dele na nossa alma, no nosso coração, e nos dê um reforço até contra as tentações do maligno, assim, de nos tentar dizer, não, você não tem tanto valor se você não completar isso, não vai ser bom, você pode ter problema no seu trabalho se você não terminar e tal, cessar essas vozes que nos tentam, que nos trazem ansiedade, para que a gente possa realmente entrar num espaço que não, esse espaço é de descanso realmente, e esse é algo que é importante e que eu estou honrando a Deus muito mais do que eu estou honrando que a minha sociedade ou que a minha própria voz, ou as minhas inseguranças estão me trazendo. Mas, não sei se gostaria de comentar, Arthur, se isso ajuda ou não. Não, acho que sim, Lia. Acho que é uma importância a gente colocar talvez uma rotina, né? Eu lembro quando era criança, minha avó me cuidava, né? Até sei lá quantos anos de idade, e sempre depois do almoço tinha a hora do descanso, né? Era muito mais para ela, né? De deixar as crianças dormindo, descansando, para ela poder fazer as coisas dela, né? Mas sempre tinha essa hora do descanso, né? Que eu fiquei pensando agora, assim, uma rotina, um hábito, né? Que tu cria e separa de uma hora para descansar depois do almoço, sei lá. É interessante isso. Gente, quem tem perguntas, comentários, aproveite que esse é o momento. Eu acho que tem questões do chat ali que daria para a gente ler também, Arthur. Ou a Lili direto, enfim. Vocês querem que eu leia? Eu posso ler? Acho que sim. Eu vou chamar aí na chat aí os perguntadores aí. Daí. Ô, Ed, tu tá aí? Pergunta aí. Tu tá aí ou tu já saiu? Oi, Lili, tudo bem? Tô por aqui, sim. Eu Nem e a li tua Lauren pergunta, estamos eu por sabia teu aqui. nome, um ponto de interrogação ali. Pergunta aí. Tranquilo, sem problema. Primeiro, oi, obrigado. Eu e a Lauren gostamos muito, muito. A gente tá aqui em Gramado, aqui começou o friozinho
E a gente está aqui ouvindo, estávamos com visita, mas a gente conseguiu pegar já uma boa parte. Eu acho que a minha pergunta, a nossa talvez, seria mais prática, assim, que tipo de liturgias de descanso vocês, como família, têm conseguido adotar depois de um dia de atividades, de trabalho em casa? Que tipo de coisa prática vocês têm feito assim para desacelerar e descansar? Talvez não só à noite, né, mas também em momentos livres, assim. Acho que seria muito legal saber um pouquinho. Querido, se tu quiseres contribuir aí também, fica à vontade. Mas eu acho que uma das coisas que é muito legal, nossa, e a gente, assim, eu dei a palestra aí, a Lili é a pessoa mais descansada que tem no mundo. Não, né? Não. A casa de ferreiro, espeto de pau, né? Gostaria, eu acho que cada vez que eu dou essa palestra, eu me saio convicta de que minha compreensão do descanso de Cristo ela ainda é muito pequena, e ela precisa se estender de uma forma muito maior, assim, para que eu possa viver isso de verdade. Então, eu não falo de uma torre de marfim de forma nenhuma, eu falo como um de nós, assim, como alguém que deseja isso profundamente para a minha vida, e adoraria que o, o mundo, não por mim, não pro meu orgulho, mas que o mundo na minha volta olhasse para mim e dissesse, ela é uma pessoa bem descansada, né? Mas não é esse o caso. Não é isso que as pessoas têm a dizer de mim. Eu tenho certeza disso. Mas eu acho que deixa eu pensar. A primeira coisa que veio à minha cabeça, e queria, se quiser dizer alguma coisa, é a gente sempre toma um café depois do almoço, né? A gente, agora com a rotina do nosso filho, a gente tem um filho de 1 ano e 4 meses. A gente almoça e aí ele é o soninho dele, e isso é bem bacana, né? A avó sabia das coisas, Arthur. Ah, e ele tem um soninho, e aí quando um de nós vai colocar ele para dormir, quando a gente desce, a gente toma um café. Isso é um ritmo muito bacana, assim, porque a vida está seguindo, geralmente tem louça para lavar, mas o café, ele é tomado. O café, ele é feito e aproveitado, e para nós eu acho que é um momento de parar um pouquinho, de conversar, de olhar um no olho do outro também, ou de fazer algo bacana. A gente também, acho que aí vai, né, se não quero, de forma alguma que eu estou dizendo para vocês, deveria ser assim, instrutivo, né, só, descritivo no que a gente faz. Mas acho que a gente também tem olhado muito menos entretenimento, né, e feito outras coisas, assim, nos nossos momentos de quietude. A gente se deu conta que, claro que é legal assistir uma série, claro que é legal, né, a gente, né, assistir um filme bacana, mas eu acho que a gente tem feito isso muito menos do que a gente já fez, sabe? A gente está muito mais cansado agora que a gente é pai. E aí uma coisa muito legal que a gente tem feito, que tem sido extremamente relaxante para nós, é jogar xadrez. E uma tradição assim que é muito forte e que não foi na minha criação nem do Josué, é esses jogos de tabuleiro, assim, né? E é uma coisa forte aqui em muitas das famílias dos nossos amigos aqui no Labri. E a gente não joga muitos jogos de tabuleiro, mas joga xadrez, né, querido? E isso tem sido uma coisa muito bacana para nós, assim, de conversar. Eu tô quase empatando o Josué em vitórias, mas eu sou um pouco de um desastre, assim. Eu faço uns erros muito, muito, muito bobões, mas vou chegar lá, experiência. Queridos, tem alguma coisa para dizer? Eu ia te falar sobre o entretenimento mesmo. Acho que talvez seja a batalha de todos nós, assim, né? Talvez como a tecnologia tem muitos lados positivos, mas ela está tão presente na nossa vida e eu acho que a gente tem experienciado, assim, talvez não, a primeira coisa não ser um entretenimento passivo, né? Que é que a gente só senta ali e assiste alguma coisa. É talvez buscar na arte, sim, filme, no cinema, nas séries, mas talvez algo que vai além
mero entretenimento, não que esteja alguma coisa de errado nisso, mas talvez criar um ritmo, né? Acho que esse ritmo semanal, noites distintas, talvez noite da leitura, né? A gente tem feito isso também, a gente tem algumas noites de leitura e conversa, e, enfim, acho que cada um tem seu ritmo, mas acho que ter um ritmo, ter uma forma saudável, assim, pelo menos tem sido a nossa experiência, assim, né? Mas acho que tu já comentou boa parte do que falar. Mais alguém? Oi, Lili, pessoal, tudo bem? Hugo. Queria primeiro dizer, grande palestra, Lili, muito bom, estou mais descansado agora do que quando eu comecei a ouvir. Que bom. E eu queria eu me lembrei de uma frase que eu ouvia de um professor de uma cadeira do mestrado, um senhorzão já, catolicão, assim, aqueles bem tradicional, e ele dizia assim: pessoal, vocês que estão aí se esforçando para fazer a dissertação de mestrado de vocês, querem fazer aquele melhor trabalho, o trabalho da vida. Gente, essa é a frase, ó. A perfeição não é desse mundo. Perfeccionismo é um eufemismo para insegurança. Olha só, às vezes a gente se dedica tanto para fazer um trabalho perfeito, disfarçando a realidade in your face, né? Na nossa cara, de que nunca vai ficar perfeito, porque a perfeição não é deste mundo. Todo o trabalho humano é incompleto, é imperfeito, diferente do trabalho de Deus que foi concluído. Mas a gente é inseguro, então a gente precisa produzir algo que nos faça sentir bem. Então, por isso que eu achei tão fantástica a tua palestra, Lili, porque nos fez perceber que a gente pode descansar na nossa imperfeição, porque a gente trabalha sobre a obra de um Deus perfeito, que um dia vai concluí-la. Então, pensando, o Arthur colocou antes uma excelente pergunta sobre como preparar o descanso, e eu fiquei pensando que, de repente, o descanso pode ter, não sei se um preparo, claro, a gente pode ter hábitos de descanso, né? Hábitos de criar a cultura de viver descansado, isso implica descanso mental e físico, mas eu acho que o descanso espiritual, ele talvez não tenha como prepará-lo, mas ele tem um treinamento. A gente tem como ser treinado para viver em descanso espiritualmente, que é o de compreender essa realidade, de que nós somos seres humanos limitados, falhos, imperfeitos, mas nós não somos levados, isso não é levado em conta da parte de Deus por nós, que olha para nós com olhos misericordiosos. Então, só queria concluir com uma frasezinha desse livrinho aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. A Preguiça, do Francisco Fausto. É um livrinho assim, ó, é bem pequenininho, vocês terem uma ideia do tamanho da minha mão, ó. Assim, 50 páginas, mas é muito profundo. E ele fala assim, ó: nunca é por ter se dado ou sacrificado que um homem se esvazia, mas por ter se poupado. Nunca é por ter se dado ou sacrificado que um homem se esvazia, mas por ter se poupado. Parece que eu estou dizendo o contrário de tudo que tu falou, né? Pô, Gugu, que isso? Tu tá botando o pessoal para trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que o ponto desse livro é que o descanso, que eu acho que tu colocou brilhantemente, Lili, é muito além de dormir e muito além de pausar. Implica o café, inclui o cafezinho depois do almoço, que a gente também faz, por sinal, inclui o xadrez e todos os hábitos de descanso que a gente pode cultivar, mas quando eu faço isso voltado para mim mesmo, isso não gera descanso. Acho que esse é o ponto do livro. Quando eu me gasto, eu tenho amigos aqui da minha igreja, o meu pastor, vocês conhecem bem, o Leandro e a Cris, é impressionante que eles se doam pelos outros. Agora, pandemia, mais em casa e tal, mas, gente, vivendo na casa dos outros e fazendo, e passando, assim, ó, dias e noites, assim, e eu penso, gente, como é que pode? Eles estão sempre de boa. E lendo esse livro eu entendi, até porque esse livro é dele, é do Leandro. Lendo esse livro eu entendi, a gente se doando, se entregando por amor, a gente não se cansa. Esse é o ponto, mas quando a gente vive para nós, isso é cansaço. Essa era meu comentário, minha contribuição. Eu queria ouvir o que tu acha sobre isso, Lili. Obrigada. Nossa, muito, muito interessante tua colocação nessa questão do relacionamento, né? Uma coisa que eu tô lendo um livro sobre criação de meninos,
E aí ela fala assim, o que o teu filho precisa é que tu esteja bem, que tu esteja que tu esteja tranquila, e a maioria de nós, como mães, a gente entrega exaustão, irritabilidade e ressentimento aos nossos filhos. É, é verdade. Aí, mas quando a gente pensa que a necessidade também do descanso, ela não é para que eu me sinta bem e para que eu possa. Porque se a gente pensar assim, vamos descansar, porque daí a gente reenergiza e aí eu vou brilhar muito no Corinthians, não dá, sabe? A gente vai se explodir, porque o descanso nunca vai ser o suficiente para que a gente possa fazer algo desse jeito, sabe? Mas quando a gente está descansando, primeiramente no relacionamento que a gente tem em Deus e o que Ele está nos oferecendo, e aí a gente poder, então, servir, amar, se relacionar no reino, esse descanso tem um sabor totalmente diferente, porque a gente também está, além de confiando, honrando a Deus, vivendo em humildade, crescendo na compreensão do Evangelho, a gente vai estar crescendo a nossa própria capacidade de se relacionar com os outros, né? Então, eu acho que existe sim uma diferença entre um descanso egoísta e um descanso que é realmente de doação e de entrega, que é os dois, né? A doação, eu estou entregando a Cristo a minha obra incompleta, imperfeita, limitada, e recebendo de volta esse descanso, que não é né, essa coisa meio a melhor versão de eu mesma é aquela versão que é descansada. Sim, mas porque eu consigo amar melhor, porque eu consigo ver melhor, eu consigo me engajar de outras formas, né? Então, obrigada, muito bom ser lembrada disso. Oi, Lili, esse brilhar muito no Corinthians revela mais ou menos há quanto tempo que tu tá fora do entretenimento na televisão, né? Faz uma boa... Eu achei que era eterna. Eu achei que era eterna. Mas eu tava pensando agora, o Tero e o James Smith também fala em um dos livros dele, né? A questão que o culto a Deus começa no próprio Deus, né? Tipo assim, que o culto, o ato de prestar culto a Deus não começa na gente, mas começa no próprio Deus, no sentido de que a gente vai ao culto, por exemplo, na igreja, primeiro para receber e depois para, de certa maneira, devolver, né? Então, acho que fecha bem com aquela noção de dia que tu falou também, né? Sim, para poder fazer alguma coisa, a gente primeiro recebe, a gente primeiro, né, começa o dia descansando, né? E recebendo essa bênção. Eu vi ali... Desculpa, pode falar. Você vai comentar que eu achei, assim, da tua palestra, um ponto que me chama muito a atenção é esse descanso que começa à noite. Dia de descanso, né? Que começa à noite. E eu achei muito grata isso, sim, porque eu pensei à noite, o descanso para mim é muito passivo, assim. Ao menos para mim, à noite é o momento de chegar e ficar, tipo, né? Assim, uma coisa que eu preparo esse momento de descanso, né? Assim, vou fazer uma atividade para me levar ao descanso. Não tenho mais energia para atividade. É realmente de mim, assim, né? E eu achei, assim, fiquei grata por essa lembrança, assim, de que, ok, né? Assim, não precisa fazer algo para descansar, né? Não é mais uma atividade de descanso, né? Mas ele começa realmente com essa coisa, assim, de a luz baixou, né? O dia tá acabando e eu vou entregar esse dia, o que aconteceu nesse dia para Deus, né? Seja bom, ruim, encerrar ele entregando para Deus e entregando também o dia de amanhã sem grande agitação, confiando que o dia de amanhã é dele, né? E o que vier também é dádiva dele, assim. Então, essa foi para mim assim um ponto muito muito bom de ouvir a tua palestra. Obrigada.
O Natan está com a mão levantada ali para fazer pergunta, então... Boa noite. Meu nome é Natan, eu sou de São Leopoldo, aqui do Sul. Eu acompanho o Lebri faz um tempo já. Até não conseguia estar com vocês nos encontros, porque o nosso culto aqui na igreja é nas sextas-feiras, né? Sentia uma tristeza de não conseguir estar junto. E achei interessante a palestra de hoje, até porque é um assunto que eu venho pensando há dias, nessa questão do descanso, e é uma questão que eu venho pensando bastante, da gente querer concluir tudo e deixar a gente pensa em nós para um segundo tempo, né? Deixa nós para depois e coloca as tarefas, o trabalho de conclusão, tem que terminar isso hoje, tem que deixar isso pronto hoje. É uma coisa até que eu implicava bastante com a minha mãe, né? Ela não para enquanto a casa não está toda organizada, a louça não está toda lavada. E às vezes ela deixa de dormir, deixa de descansar por isso, né? Eu falo para ela, não, tem louça, deixa ali, descansa, dorme, depois tu vai pra louça. E agora é uma coisa que eu tenho visto em mim, tipo, eu não consigo concluir as coisas, eu não consigo dar pausa nas coisas, tenho que concluir as coisas para depois descansar. E achei interessante que tu falou sobre a criação, né? Que é uma coisa que eu vi, acho que foi a Lei falando no dia Labri que eu acompanhei, sobre a criação ter ocorrido em 7 dias. Eu fiquei pensando, pô, por que Deus não criou tudo num dia só? Vou criar tudo, vou deixar pronto hoje. Então eu entendi que talvez ele quisesse mostrar pra gente a importância do descanso, né? Hoje eu faço um pouco, eu descanso, amanhã eu continuo mais um pouco. E chamou bastante atenção também o que o Nauen fala no Espaço para Deus, né? Sobre a questão da supervalorização que tu falou também hoje. Que as pessoas veem como alguém importante, a pessoa que está sempre ocupada. Nossa, como ele é importante. E a pessoa que eu sempre ligo para ela, sempre atende, eu sempre está disponível, é tratada no termo vulgar vagabundo, né? A pessoa não faz nada. Então, acho interessante essa questão da gente se preocupar um pouco com o nosso descanso, o nosso tempo, porque se a gente não tivesse nosso descanso, nosso tempo, isso pode acabar refletindo em relacionamentos, né? Relacionamento com famílias, com o outro. Então, que nem eu passo a semana inteira, trabalho com pessoas, direto em contato com pessoas, em um momento que eu quero ficar sozinho, quero ficar pra mim. Então, se de repente não tivesse um momento pra mim, sozinho, a solitude, acabar refletindo nos relacionamentos, de repente eu acabar explodindo, então algum ataque de ira, de raiva, né? Então, acho necessário esse momento para organizar o pensamento que ele falou, né? Era só uma colocação que eu tinha para fazer mesmo. E agradeço muito por participar da palestra de hoje, foi muito boa. Obrigada, Natan. Obrigada. Eu acho que quando a gente está no meio de muita gente, e agora com o coronavírus a gente não pode receber pessoas aqui no Labri, né? Mas a gente tem esse ritmo de estar com todos os nossos estudantes, que às vezes pode ser 30, 40 estudantes, né? Estão aqui com a gente, e aí eu sinto essa necessidade, sim, eu sinto a minha energia, assim, tem essa alegria de estar com a galera, e é muito bacana e estimulante, mas aí eu sinto que eu tô naquela super ligada, assim, né? Daí eu volto para casa, assim, e consigo encontrar de novo aquela centralidade, e talvez seja um ritmo importante para a gente saber, né, que até a nossa conectividade não necessariamente nos dá esse espaço para que a gente esteja sozinho, né? A gente pode estar em contato com outras pessoas o tempo todo, mesmo que a gente esteja fisicamente sozinho. E acho que a gente precisa estar consciente disso também no mundo, né? Que a gente vive hoje, que a gente, todos nós precisamos desse tempo de solitude para que a gente possa ter relacionamentos que são mais ricos e conversas que são mais preparadas para acontecer, né? Mas também viver somente em solidão não é bom, né? É sempre aquela tensão, assim, nunca... Acho que tem poucas coisas na vida que o demais ou o absoluto daquela coisa é bom, né? A maioria das coisas, elas são boas em equilíbrio, né? Então, seja tá com gente, seja não tá com gente. Eu vi aqui que Matheus e Carol levantaram a mão e depois o Rodrigo e a Gil. Então,
Que legal isso aí, né? Achei legal, não sabia que tinha isso. Eu também quero agradecer pela palestra. Sempre bom lembrar que a gente tem que se apoiar numa obra que é completa, né? E é infalível, né? Ela que tem que ser mesmo o que nos traz a identidade, né? O que nos dá força para caminhar, né? Eu fiquei curiosa quando você disse sobre a falta de solitude nos tornar solitários. Eu tenho aprendido um pouco sobre o sacramento do momento presente, né? A dádiva do tempo e como que a gente precisa de encarar o tempo presente mesmo, com tudo que ele traz, né? Sermos hospitaleiros com o que Deus está mandando para a gente, né? Nesse momento agora, por exemplo. E como isso implica em várias coisas, de você olhar nos olhos, como você falou. Às vezes a gente está tomando um café ou alguma coisa, a gente está conversando e só olhando para a comida e falando, e a gente não olha nos olhos diretamente, né? Nos encontros com amigas, e fica cada um centrado naquilo que deveria ter pensado quando estava sozinho, né? Igual você falou, você acaba usando o outro, né? E você não quer ouvir, você quer só falar das suas ideias, né? Eu queria saber um pouco mais o que você acha disso, nos relacionamentos de aconselhamento na igreja, né? Ou até mesmo com pessoas não cristãs da nossa família. Eu tive até uma experiência com a minha mãe, acho que foi hoje, que ela me perguntou, assim, pela 5ª vez a mesma coisa. Eu falei, mãe, a senhora não prestou atenção? Ela, minha filha, porque às vezes eu pergunto mesmo, mas eu pergunto só por perguntar, mas eu não quero saber a resposta, não. Tipo, ela mesma, né, confessou que ela não estava querendo saber a resposta, ela só estava querendo perguntar e saber se eu ia responder. Se eu não respondesse, talvez ela falou, mas por que você não respondeu, né? Aí, então, assim, como que você vê isso e essa questão de organizar a narrativa da minha vida, né, num momento de solitude? Queria entender um pouco mais. Obrigada, Carol. Tua pergunta. Eu não sou uma especialista no assunto de forma nenhuma. Eu li um pouco da Cher Turkle, que é essa pesquisadora em tecnologia, ela é uma psicóloga e uma socióloga que está há 30 anos pesquisando o efeito da tecnologia nos nossos relacionamentos. E ela publicou os livros, dois que eu li, tive contato, que chamam Alone Together e Reclaiming Conversation. E a pesquisa que ela vai fazer, ela está tentando compreender esse efeito da tecnologia. E imagina alguém que estava pesquisando isso há 30 anos atrás, ela não está só falando dos nossos... Claro que hoje tem muito mais, né, a tecnologia que é portátil nos nossos telefones, mas ela vai ter pesquisa, né, de muito antes, né, quando a gente está falando de televisão, de rádio, de outras coisas que vieram muito antes dos nossos celulares. Mas, enfim, só para te dar um contexto, assim, de onde que vem essa reflexão. E o que ela explica em um dos livros é a necessidade do tédio e da solitude, e do tédio que vem com a solitude, que o tédio seria um estado do nosso cérebro, da nossa psique, de reorganização da nossa narrativa. E que, mesmo que a gente não esteja engajando nessa reflexão, mesmo que a gente não esteja lá pensando, bom, eu conversei com a minha amiga e ela disse isso me deixou triste, ou eu estou pensando nesse projeto, eu estou ansiosa a respeito disso, a gente não esteja conscientemente engajando nisso, o nosso cérebro está pelo menos colocando as coisas
num espaço correto, ele está fazendo dessa narrativa, ela está sedimentada. E isso não é para dizer que essa reflexão mais ativa e mais engajada não é importante. Eu acredito profundamente em práticas como a gente poder manter um diário, escrever os nossos pensamentos para que elas saiam nessa confusão da nossa cabeça e elas possam ir para um papel. Acredito na gente poder realmente pensar e ponderar e planejar as coisas para que elas não estejam nos pressionando tanto, ou inclusive ter um tempo em que a gente vai chamar alguém que a gente confia, seja quem for, né, um amigo, um mentor, né, o esposo, quem for, para que a gente possa falar a respeito de uma coisa e se engajar. Então, acho que os dois acontecem ao mesmo tempo. A gente está, não ao mesmo tempo, desculpa, mas eles têm a mesma importância, a mesma relevância para que isso possa acontecer na nossa mente. A gente se engajar ativamente nas questões que nos preocupam, para que a gente possa ter algum tipo de resolução ou direção. E eu acho que oração vem nisso também, que a gente traz a Deus as nossas dificuldades e preocupações e pede para Ele cuidar, e o Espírito Santo trabalhar em nós essas questões, mas também essa reflexão que é muito mais, digamos, prática, no sentido, não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, de estar entendendo o que está acontecendo, ou realmente pensando numa conversa difícil, numa situação complexa que a gente está passando. Acho que isso é uma metade dessa questão da solitude, mas eu acho que existe o que talvez o ato de descansar nos dá, que é muito mais esse permitir que a mente vá dar uma passeada sozinha, que a gente não está tanto se engajando, que não tem tanta coisa acontecendo, que a gente está realmente nesse estágio, assim, de relaxamento, de tédio, a gente não está, né, totalmente engajado, porque a Charterco vai dizer, baseado em muita pesquisa, de que é esse momento que nosso cérebro está reorganizando a nossa narrativa, de que ele está ela usa a expressão, ela está sedimentando os acontecimentos do nosso dia a dia. E aí a gente consegue ser muito mais estruturado como ser humano, né? Porque todas aquelas ansiedades que a gente se engajou com, seja ativamente ou não tanto ativamente, elas estão num lugar apropriado e elas não estão no espelho ali, né? Que tu tá segurando na minha frente. Eu não tô te usando como um espelho para eu me ver e tentar entender quais são as minhas ideias e o que é o melhor para mim. Isso não é para dizer que a gente não deva conversar com as pessoas sobre as nossas ideias, né? Mas é diferente, a gente sabe a diferença, né? Eu não sei, Carol, se tu concorda comigo, assim, mas eu acho que a gente sabe a diferença quando alguém tá perguntando a nossa opinião e pedindo para que a gente entre num espaço da reflexão dessa pessoa em algo que é importante para elas ou que elas têm passado, e a diferença de que essa pessoa está só vomitando esse monte de coisa que está acontecendo na vida dela e ela não tem muito interesse em saber o que eu penso, ela não está nem assim considerando como eu estou me sentindo a respeito disso, ou se isso é até importante para mim, ou se eu estou interessado nesse assunto, né? Então, eu acho que essa diferença também é importante. E o primeiro exemplo, eu acho que nos traz muito mais próximos, eles nos ajudam a confiar melhor, é o que constrói amizade, é o que constrói laços né, que são muito mais profundos, e esse segundo tipo de conversa é a conversa que nos faz sair da conversa, tipo, o que foi que aconteceu aqui? Sobre o que a gente estava falando mesmo? Será que eu fui notado? Teve espaço para mim aqui? Então, eu quero viver uma vida, eu acho que o reino ele é vivido também onde esse tipo de conversa acontece com muito mais frequência, né? Essa conversa em que a gente se engaja, que a gente está junto, e menos essas conversas em que a gente se sente usado, deslocado, que a pessoa não teve interesse e não teve espaço pra gente, que a gente foi invadido, enfim. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza. É isso
isso mesmo, é um desafio, né? Porque às vezes a gente fica até sem graça. Eu já fiquei meio sem graça às vezes, por não estar, às vezes, com o celular, e aí eu fico prestando muita atenção na pessoa, né? Aí ela, uai, o que foi? Tipo, aí eu tento ficar olhando para ela, mas você tá bem e tudo? Ah, tô e tal. Aí a pessoa meio que desconversa. Parece que quando você vai querendo ser um pouco mais profundo, né? Tem umas, claro, né, que estão no momento que precisam e que amam isso, mas no dia a dia as pessoas não gostam e é até meio delicado, assim, você tomar uma postura diferente, né? Cada um com seu celular, com o tempo corrido ali, e aí o que você vai fazer agora, né? Depois daqui, uai, gente, eu tô aqui, né? Então, eu separei o meu dia para ficar aqui com vocês. Não, mas você, tipo assim, né? Você não pode separar um tempo maior para ficar com ninguém, você tem que ter o tempo contado, né? É verdade. Obrigada, Carol. Só para comentar, a Tia Turco, de novo, ela fala, e se você faz isso, o celular estava aqui, mas ela tem pesquisas interessantíssimas de que a presença de um celular na mesa de uma conversa faz com que a qualidade da conversa diminua profundamente. Então, se você precisa do seu celular perto de você, não bote em cima da mesa quando você está conversando com um amigo, ou pelo menos não à vista, mantenha longe na bolsa, em algum lugar, porque a própria presença, porque a possibilidade de ser interrompido faz com que as pessoas se engajem de forma diferente na conversa, porque o celular pode pipar lá e a gente pode ser interrompido naquele momento. Então, deixe ele longe para ter boas conversas. E ela nem é crente, ela deveria conhecer Jesus. Gil, tu queria dizer alguma coisa, Rodrigo? Sim, eu. Boa noite, obrigada, Lili, muito bom te ouvir. Aprendi muito, muito mesmo. E, na verdade, é mais alguns comentários, assim, que eu fui pensando enquanto tu falava, porque, na verdade, foram várias coisas que eu fui pensando. Mas eu queria só compartilhar, porque essa semana eu tô lendo Celebração da Disciplina, do Richard Foster, e essa semana eu li o capítulo de Solitude. Que legal! E ele até é uma dica para quem quiser, né, saber um pouco mais. Não vou resumir, nem vou, né, falar tudo do capítulo agora, mas tu citou um pouco sobre isso. E tem algumas passagens, né, mas ele fala sobre a questão da importância do silêncio junto da solitude, né, e que ele faz parte, e que é um momento onde a gente também ouve a Deus, né, e acho muito legal aquela ideia de que quando a gente silencia também, a gente consegue parar para ouvir, né, porque às vezes Deus está falando e a gente não está ouvindo porque a gente não para ouvir, né. E ele até fala numa das frases, o silêncio é uma das disciplinas mais profundas do espírito, simplesmente porque põe um freio em todas as nossas justificativas. Essa é muito boa, assim. E outra coisa que eu achei muito legal, que ele fala no fim do capítulo, que é uma coisa que tu comentou antes, de quando a gente consegue estar descansado, ou quando a gente consegue entender essa importância da solitude, enfim, a gente consegue também se relacionar melhor com os outros, né? E ele fala isso. O fruto da solitude é a ampliação da sensibilidade e a compaixão pelas pessoas. Surge uma liberdade renovada para estar ao lado delas. Há uma atenção renovada para as necessidades delas, uma receptividade nova às suas feridas. Um pouco do que a gente estava falando agora também, né, de tu conseguir estar presente quando tu está com a outra pessoa e tu conseguir estar atento a ela e não só às tuas próprias necessidades. E eu acho legal lembrar que é uma disciplina, né, tipo, a solitude não é algo simples, assim como tem outras disciplinas no livro, disciplina de oração, disciplina de meditação. É uma disciplina, então a gente tem que tentar colocar em prática. Ele até traz sugestões de tentar parar umas 4 vezes por ano, umas 3 a 4 horas e ter um tempo em solitude, assim, em silêncio também. Acho que também é uma forma de descanso, né, e
de parar para replanejar, ou para se ouvir, ou para principalmente ouvir a Deus, né? O que Ele tem para nós. Então, isso eu queria compartilhar, acho que esse capítulo é muito bom. E outra coisa que eu achei muito legal que tu trouxe é essa ideia que o descanso também não é não fazer nada, né? Que às vezes a gente tem aquela ideia de descansar, é estar parado, mas a gente pode descansar também de um jeito ativo, principalmente quando a gente consegue colocar a perspectiva do descanso em Deus, que é, né, a principal coisa. E nesse sentido também, que tu comentou, que eu acho que tem sido cada vez mais difícil, essa ideia de que a gente tem que estar sempre produzindo, né? Seja produzindo no trabalho, seja produzindo na família, ou seja produzindo na igreja, a gente tem que estar sempre fazendo, né? A gente não pode não estar produzindo algo, e acho que isso acaba dificultando tanto esse momento de solitude e silêncio, que é muito importante, quanto a questão do descanso em si, né? Então, só para trazer isso aí para compartilhar com vocês. Obrigada, querida. Grande Richard Foster. Eu acho que a ideia disso como uma disciplina tem uma riqueza para a gente entender como algo, a solitude como algo que, apesar de não ser talvez a coisa mais natural que a gente possa querer fazer num momento, ela tem um benefício, né? Que vai muito além das nossas capacidades de compreensão naquele momento. Talvez exija um pouco de esforço no início, mas a solitude ela vai trazer um fruto que né, a gente não consegue, eu acho, mensurar antes da gente começar a experienciar ela, né? Eu acho que também tem de novo, confiança, né? A gente precisa confiar nisso, confiar nessa verdade, confiar na forma como a gente foi feito, receber essa forma que a gente foi feito em Deus, e aí poder aproveitar isso, né? Eu tinha visto ali que algumas pessoas levantaram a mão, mas depois baixaram. Foi o Kenani, foi o Roberto. Vocês realmente levantaram ou estavam só testando? E o Roberto levantou tudo isso. Estava acenando. Oi, minha querida. Vou ter que começar pedindo perdão. Não te ensinei a jogar xadrez para ganhar do meu outro filho, mas tudo bem. Vai chegar lá. Na realidade, o que aconteceu? Não terminou minha bateria. Terminou a bateria. Eu acho que o Roberto caiu, não? Não, ainda não. Eu preciso dizer que eu estou muito feliz de ver a Beta. Oi, Beta! E de ver a risada dela. Ai, que saudade! Oi, Gil! Beijo! Ai, um abraço à distância! Não sei, pelo visto, acabou a bateria do Roberto. Ari entrou agora no design ali. Tá. Isso mesmo, acabou a bateria. E ele foi colocar, mas não deu tempo. Aqui eu liguei do meu. Vira ali, tu tá falando? Deixa eu virar. Tem microfone, né? Tá. Assim, ó, eu só ia fazer uma colocaçãozinha que eu achei que tu colocou uma primeira parte, né, de Gênesis. Parabéns, assim, foi muito bem contextualizado, né? E eu queria só te colocar, será que o problema do cristão é se fixar muito na criação do homem até a queda? Porque, né, Adão, criado, ele também foi chamado para contribuir, e daí os cristãos de igreja só tem espaço para produzir, né, porque precisa levar essa mensagem para todos, enfim, e aí a solitude não tem espaço, né? E eu acho também que seria um entendimento meu, que de certa forma tu também colocou todo o tempo, que é a gente se dar conta que existe o ócio produtivo, né? E nesse momento
não tem espaço para isso, porque tu tem que realmente produzir. Seria isso que eu queria observar e ver se tu concorda. Obrigada, pai. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem refletido, esse Josué também, bastante, assim, nessa da igreja como espaço de ativismo, né? A igreja como, você tem sempre, e claro que é verdade, né? Como ouvirão como crerão se não ouvirem? Como as pessoas, como que o evangelho vai ser espalhado pelo mundo se a gente não trouxer ele e responder esse chamado que Cristo nos deu para pregar para as nações e para os nossos vizinhos e para as nossas famílias. Mas eu acho que é muito fácil esquecer que a obra não é nossa, né? Que a obra é de Deus, que a obra é dele e que é ele quem completa. Que mesmo que a gente corra e se envolva em milhares de atividades, esteja presente em tudo que a gente possa nomear, a obra não é nossa, e a gente não. E se a obra for nossa, ela é a obra errada. A obra é de Cristo e quem está espalhando a obra é o Espírito Santo, e nós somos meros instrumentos na mão de Deus, né? E tem horas que o construtor usa o martelo, e às vezes ele usa a serra, e às vezes ele usa todos eles ao mesmo tempo. E a gente precisa entender que a gente não é interminável, né? E que Deus jamais vai nos comandar a fazer algo que vá contra a natureza da maneira como ele nos criou. Então, eu com a convicção profunda que se a sua igreja, se estar na sua igreja, participar da sua igreja te deixa mais cansado do que te traz renovo para sua alma, tem algo errado na sua igreja. Ponto. Não tem mais nada a dizer a respeito disso. Obrigada, pai. Obrigada pelo comentário. Acho que é verdade. Legal, gente. Temos mais perguntas, comentários? Se não tivermos, eu acho que a gente pode ir caminhando também aí para o nosso descanso. Eu só fiquei pensando, tiozão, né? Fiquei pensando num negócio que me parece interessante, isso aí também que poderia entrar no descanso, talvez também, que é a recreação, né? Eu lembro que quando a gente estava aí no Labri, em um café da manhã, ele fez uma reflexão sobre a palavra recreação. Quem fez, Arthur? Oi? Quem foi que fez? O Jim. E ele falou, e no inglês faria mais sentido, porque seria, tipo, quase que o equivalente é recriação, né? E ele fez essa brincadeira com a palavra, né? De que recreação poderia, de certa maneira, ser criar de novo, né? Ou passar, de certa maneira, por uma nova criação e algo assim. Me parece, assim, ele não aprofundou muito no dia, né? Mas eu lembro assim, caramba, é muito interessante isso, né? Como tem uma questão aí que a gente poderia dar mais valor para a diversão, para o descanso, para a recreação, e entender isso como algo que nos remeta à criação de Deus, né? E a nova criação, a nova Jerusalém, onde tem espaço para recreação, para o divertir, para o descanso, né? Acho que assim, eu lembro que no dia para mim fez muito sentido, assim, né? Eu fiquei bem feliz de ter ouvido essa palavra, assim. Não, graças ao Deus que nos criou com um senso de humor, né? E que isso reflete quem Ele é. Porque acho que se todos nós refletirmos um pouco mais na nossa vida, a gente pode pensar, Deus está rindo nesse momento, né? Teve coisas que a gente pensou, Ele está dando risada agora. E eu acho que é verdade, Ele nos criou para rir e tal. Me dá um segundo aqui que eu preciso achar uma imagem
no livrinho que a gente comprou para o Benjamin, que eu sou completamente apaixonada por ele, que é a imagem da criação, e eles estão se divertindo muito. Deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês. É muito ruim esse aqui. Deixa eu ver se tem maior. Porque é lindo demais ver os animais da forma como essa ilustradora fez, que é muito bonito o jeito que ela escreveu, mas acho que eu não vou conseguir uma qualidade boa para vocês verem como ela fez não tem não. Desculpa, gente. Queria poder compartilhar com vocês isso, que ela coloca os animais dançando e brincando juntos, e Adão e Eva nadando com os peixinhos, e os peixinhos fazendo nado sincronizado, e eu acho que era assim, sabe? Que esse jardim, ele era muito mais, ele tinha muita diversão, ele tinha muita brincadeira, e eu acho que quando a gente reaprende a brincar, acho que eu perdi muito da minha capacidade de brincar à medida que eu fui crescendo, e eu quero poder reaprender a brincar, assim, para poder encontrar esse deleite na criação e de diversão, né? Que diversão não seja resumida somente a tipo, assistir um filme engraçado ou uma série divertida, mas que seja algo que realmente traga deleite para a alma mesmo, né? Então, que a gente possa redescobrir, sei lá, stand-up comedy e formas e teatro de comédia e jogos engraçados e ser bobo e ser divertido e poder a gente se divertir para engajar na criação, engajar no bom humor de Deus que Ele nos deu. Muito bom, gente. Temos mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então, eu gostaria de convidar minha querida esposa a fazer uma oração de encerramento. Depois a gente pode ainda dar um tchau aí para quem quiser, né? E encerrar esse nosso encontro. Pode fazer a oração? Pai amado, obrigada por esse tempo juntos. Foi bom estar com as câmeras abertas e poder enxergar as pessoas também, Senhor. Obrigada pela vida da Lili, Senhor, e porque Tu tocou ela sobre a necessidade de pensar sobre descanso, sobre esse assunto, de pesquisar, de montar essa palestra, Senhor, e também obrigada pela disposição dela de compartilhar o que ela tem refletido com a gente, Pai. Acho que muitos comentários aqui, cada um recebe essa mensagem de um jeito diferente e toca cada um de nós onde precisa. Te agradeço por isso, Pai, pela ação do Espírito Santo que faz as palavras chegarem ao nosso coração e realmente agirem onde precisa, Senhor. E mais uma vez nisso a gente pode descansar. Que coisa boa saber disso, Pai, que mesmo quando a gente está adquirindo aqui conhecimento, Pai, a gente descansa porque a gente tem o Teu Espírito também para fazer a obra aí dentro da gente, Pai. Obrigada por essas palavras tão boas, Senhor, que nos convidam ao descanso tão necessário numa época frenética, e que nem a Lili falou, que tem essa coisa da honra, o selo de honra de nunca parar, de trabalhar um monte, Pai. Obrigada porque Tu nos chama para o descanso, Pai. E assim eu te peço, Pai, encerrando essa noite, te peço que derrame a Tua paz sobre cada um de nós, que a gente possa seguir para o descanso. Que bom que a gente ainda está, pelo menos aqui em casa, o final de semana é o tempo de descanso, acho que na maioria dos lares aqui. Que bom que a gente ainda tem esse tempo e que Tu já nos dê sabedoria para aproveitar
Aproveitar, seja com divertimento, seja com relaxamento, não sei. Mas aproveitar esse descanso na qualidade da graça que tu nos entrega, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal, gente. Hora de abrir o microfone aí para dar tchau e conversar com quem quiser. Eu acho que o ponto alto é o Luiz Fernando, né? Tá curtindo a palestra.